Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Declare uma palavra de vida sobre o seu irmão. Vamos nos ativar nessa noite. Se coloque de pé. Não é eu que vou falar o que você vai falar para o seu irmão, não. Você precisa ouvir a voz do Senhor nessa noite. Nós estamos em um culto profético. Você pode declarar uma palavra de vida sobre o seu irmão. Vamos fazer melhor? Sai do lado do seu irmão. Vai para uma pessoa que você não tem contato. Ore por essa pessoa, declare uma palavra sobre ela. Nós estamos em um ambiente profético, irmãos, e num ambiente profético nós encontramos vida. Amém? E nós encontramos vida a partir dos nossos irmãos. Nós encontramos a vida no corpo de Cristo. Aleluia! Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós erguemos o teu nome neste lugar, Pai, e declaramos sobre a vida de cada pessoa que está nesse ambiente, Pai, que entregamos a Ti tudo que nós somos, que entregamos a Ti tudo que nós temos. Rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Declare isso. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Nós te entregamos, pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, ó Senhor, sobre toda circunstância, sobre toda situação, invocamos o teu nome e declaramos que Tu és exaltado sobre qualquer situação, sobre qualquer desânimo. Tu és exaltado sobre qualquer apatia. Tu és exaltado sobre a nossa dor, sobre a nossa enfermidade. Tu és o único que é capaz de nos dar livramento. Nós honramos a Ti, nós confiamos em Ti. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que eu tenho uma palavra. Caraca, encher essa garrafa, essa água aqui até. Amém. É isso aí, Deus gosta de abundância. Amém? É interessante que o Senhor, Ele sempre transforma as nossas movimentações. O Senhor sempre, porque a gente está acostumado, né, a ter um culto litúrgico. Um culto em que nós já saímos de casa sabendo o que vai acontecer.
sabendo como as coisas vão ser. Vão ser 2 louvores, na quarta-feira são 2, né? 2 louvores, aí vem a oferta, vem a palavra. E o Senhor gosta de bagunçar a nossa lógica. O Senhor gosta de bagunçar as nossas previsões, né? Porque nós irmãos, nós temos sempre o desejo de estar no controle da situação. Nós não gostamos de perder o controle. Nós não gostamos que as coisas não saiam como nós planejamos, principalmente os fleumáticos. Esses gostam de coisas muito bem planejadas. E quando as coisas não saem como nós queremos, a gente gosta de procurar culpados. A gente gosta de querer trazer as coisas de volta ao nosso controle. Isso é um instinto natural. Isso é natural ao homem. Deus colocou isso em nós. É um instinto de autodefesa, né? Quando as coisas mudam, eu estou habituado com a coisa e as coisas mudam, eu quero me proteger, eu quero, de alguma forma, fazer com que as coisas voltem à minha mão. Mas por que será que nós queremos sempre estar no controle de tudo, irmão? O Senhor, Ele nos chama nessa noite, olha, solte as mãos. Solte as mãos, porque você não está sozinho. Amém? Amém? Solte as mãos e confie. E muitas das vezes Deus, Ele vai nos deixar pensar que nós estamos no controle. Ele nos deixa porque um bom pai faz isso. Amém? Enquanto nós estamos crescendo em maturidade, um pai, ele nos faz pensar que nós estamos no controle. Quando na verdade é Ele quem está controlando tudo por trás das cenas. Quem aqui nunca viu a cena de um pai dirigindo um carro com a criança no colo, e a criança feliz, com a mão no volante, feliz achando que está dirigindo o carro, que está conduzindo, quando quem está por trás, quem está realmente no comando do veículo, é o pai. E por que o pai faz isso com a criança? Para passar para a criança confiança. Filho, você consegue. Filho, você pode. E nesses momentos o pai passa para o filho uma sensação de poder, uma sensação de autoconfiança, né? Só que o controle de toda a situação está nas mãos do pai. O controle de toda a situação está nas mãos dos pais. Mas haverão situações, haverão circunstâncias em que Deus não irá dividir esse controle conosco. Haverá situações em que Deus vai tomar o comando para si e falar assim: filho, agora você precisa confiar. Filho, agora você precisa soltar as suas mãos. Você não está mais no controle. Amém? E é interessante que nesses momentos em que Deus está no controle, não está dividindo esse controle com a gente acha que as coisas saíram do lugar. A gente acha que as coisas estão como se fosse um trem saindo dos trilhos. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Quando na verdade tudo ainda está no controle de Deus. Tudo ainda está da forma como Deus planejou. Você acha, irmão, que Deus perde o controle das situações? Você acha que em 2019, quando nós enfrentamos uma pandemia, Deus não sabia que aquela pandemia iria acontecer? Mesmo nas situações mais difíceis que nós vivemos, Deus nunca perde o controle. Amém? E nesses momentos, enquanto nós passamos por essas situações, a nossa resposta somente pode ser a confiança. Não há nada que nós podemos fazer na força do nosso braço que nos faça sair de uma situação de aflição, de uma situação de
de desconforto, a única resposta que nós devemos dar ao Senhor nessas situações é confiar. Porque quando nós queremos, por nós mesmos, sair das situações de aflições que Deus nos colocou, nós estamos subliminarmente dizendo: Senhor, você não está no controle, eu preciso corrigir isso aqui. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. Ele sempre está no controle, até nos momentos mais difíceis. Amém? Então entregar-se ao Senhor é confiar na força do nosso Deus, no poder do nosso Pai. Amém? E a palavra fala que todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fala para você mesmo. Ei, aí você fala o seu nome, Miqueias. As coisas que aconteceram com você nesse dia cooperaram para o seu bem. Fala para você mesmo. Vamos, irmão, fala para você mesmo. Declare isso para você. As coisas que estão te acontecendo durante essa semana estão cooperando para o seu bem. As coisas que estão te acontecendo esse mês, esse ano, estão cooperando para o seu bem. Amém? Glória a Deus. A palavra diz isso claramente. Se você ama a Deus, fique tranquilo. Não se desespere. Você pode até se desesperar um pouquinho, né? Porque a gente é humano. Mas não é o fim da sua história. Não é o fim. Amém? Não é o fim. Ele está agindo em nosso favor, de uma maneira que por nós mesmos nós não conseguimos. Deus faz coisas por nós que com a força do nosso braço nós não iremos a lugar nenhum. Com a força do nosso braço nós vamos lutar, nos cansar e ainda vamos perder. Mas na força dele em nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nada vai nos desgastar mais do que tentar ocupar o lugar de Deus, do que tentar ocupar o lugar daquele que sustenta o universo. Fala para você, Miqueias, você não sustenta o universo. Fala, não é para falar para mim não, é para falar para você. Você não sustenta o universo. Você não precisa ter o controle de todas as situações nas suas mãos. A única coisa que você precisa é confiar. Amém? E quanto mais nós confiamos, mais Deus vai nos mostrando por que cada situação está acontecendo conosco. E aí Ele vai devolvendo o controle para as nossas mãos. Fala assim: filho, agora que você entendeu, você pode fazer parte da sua restauração. Agora que você entendeu, você pode fazer parte. Você pode contribuir com aquilo que eu estou construindo na sua vida. Amém? Nos momentos de maior medo, nos momentos de maior aflição, a nossa resposta é fé. A nossa resposta é acalmar o nosso coração e ter fé. Amém? Porque Ele é quem nos sustenta. Nós passamos por momentos na nossa vida, irmãos, que nós olhamos ao nosso redor e falamos assim: ninguém consegue entender o que eu estou passando. Ninguém consegue compreender a minha situação. E de fato, muita gente não vai compreender. Mas mesmo quando ninguém te entende, há um Pai que não te abandona. Há um Pai que entende a sua situação. Amém? Glória a Deus. Cristo passou por momentos, irmãos, de grande aflição. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26.
capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36 diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém? Olha que palavra forte a palavra que Jesus diz aqui. Jesus diz: olha, a minha alma tá triste de uma forma que a minha vontade é morrer. Tá triste, eu tô passando por uma situação interna que é angustiante para mim. E Jesus levou esses 2 discípulos, esses 3 discípulos, e pediu para eles orarem com ele naquele momento. E o que aconteceu? Os discípulos, infelizmente, acabaram cochilando, né? Dormindo. E deixaram Jesus orando sozinho. Mas vão ter situações, irmãos, que nós teremos que vencer sozinho. Terão situações que nós teremos que tomar uma posição. Amém? Então Jesus estava passando aqui por um momento que era uma dor intensa, que ninguém conseguia compreender o que ele estava passando. E era uma dor que aparentemente por fora estava tudo normal. Porque não era uma dor no seu físico, era uma dor na sua alma. Era uma dor, uma angústia interna. E ele escolheu um lugar para ir orar. Tanto lugar que tinha para Jesus orar, ele foi orar no Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? Getsêmani significa lagar de azeite. É o lugar onde as oliveiras são pisadas, são prensadas, para que se possa extrair do azeite o melhor. Amém? E todos nós temos um lugar desse, irmãos. Todos nós temos lugares em que nós seremos pressionados. Todos nós teremos lugares em que nós seremos pisados, não pelo Senhor, mas pelas circunstâncias. Teremos lugares que nós seremos aflitos, nós seremos afligidos. Mas isso não é para a nossa morte. Isso não é para a nossa destruição. Amém? Amém? Toda pressão que nós passamos, todo momento de medo, todo momento de tribulação, é para que nós aprendamos com o Senhor. É para que nós aprendamos a aceitar que Ele está no comando de toda a situação. E eu preciso passar por esses momentos com fé. E a palavra diz que Ele nunca nos pressiona mais do que nós podemos suportar. Então, se você está passando por uma situação difícil, é porque Deus sabe que você é capaz de suportar isso. Porque a palavra diz, Ele nunca vai nos pressionar mais do que a gente pode pressionar, mais do que a gente pode aguentar, na verdade. Ele nunca vai nos dar um fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então é no meio da pressão que nós aprendemos a confiar em Deus. É no meio da pressão que nós aprendemos, que nós nos tornamos um azeite verdadeiro. Nós somos transformados. Amém? E é curioso, irmãos, eu tô com calor aqui já, peraí. E é curioso que nessas pressões que nós passamos com Deus, nós só saímos vitoriosos quando nós morremos. É muito, assim, é difícil da nossa mentalidade entender. Nós só vencemos quando nós morremos. Nós só vencemos a pressão quando nós passamos por ela
e toda a nossa vontade é entregue ao Senhor, e tudo aquilo que eu acredito é entregue ao Senhor, tudo aquilo que eu achava que eu poderia fazer, eu entrego ao Senhor. Então eu só saio vitorioso da pressão quando eu sou derrotado por ela. Por ela não, pelo Senhor. Amém? Quando eu entrego, falo: Senhor, eu não quero mais lutar, eu me rendo. Porque é isso que acontece, né? Numa luta, quem perde numa luta? Quem se rende, perde. Amém? E é isso que acontece com a gente. É assim que nós somos vitoriosos. E a prensa, os momentos de pressão, eles vão tirar de nós todo o excesso de material que não serve para a nossa próxima estação no Senhor. A pressão, ela vai deixar para trás aquilo que não vai servir para nós na próxima estação. Amém? Amém? Vai deixar em nós só o essencial, só aquilo que nós precisamos para avançar no Senhor. E aquilo que nós precisamos é a vontade de Deus em nós. Então, as pressões, as provações, elas têm um valor muito grande para nós. Nós não podemos desprezar as pressões. Nós não podemos fugir das aflições, porque elas têm a capacidade de extrair o melhor de nós. Amém? Elas têm a capacidade de extrair o melhor que Deus depositou em nós, porque ela revela quem nós realmente somos. Elas revelam a nossa real natureza e por consequência acaba nos mostrando onde nós somos falhos, onde nós temos defeitos. E nós nunca iremos saber a nossa real qualidade se nós não passarmos por momentos de provações, por momentos de pressão. Amém? E é difícil, irmãos, eu sei que é difícil. Nós passamos por pressões diárias, mas em nenhuma delas o Senhor nos abandona. Nós temos promessas de vitória, promessas de bênçãos para nós. Amém? Eu não sei se você sabe, mas o final da história já está dado. Amém? Não sei se você sabe, mas a igreja é vitoriosa. A igreja não é uma igreja derrotada. Cristo conquistou a vitória na cruz por nós. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 94. Irmãos, nós temos promessas que nós podemos nos apoiar nos momentos de maiores pressões. Salmo 94, e versículo 19. Olha só o que o salmista disse: na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, teus consolos deleitam a minha alma. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Então nós não podemos passar pelas pressões sem confiar nas promessas de Deus para nós, que são muitas. Amém? Nós podemos estar passando por momentos, irmãos, de uma angústia que controla todo o nosso ser, que eu fico preso, eu não consigo fazer nada. Mas o Senhor nos consola. Amém? No meio da angústia, o Senhor nos consola e Ele traz paz ao nosso espírito. Ele traz paz à nossa alma, Ele nos traz tranquilidade. Para quê? Para eu ficar sem reação e fazer nada? Não. Ele nos traz consolo para eu vencer as pressões. Aleluia. Então nós precisamos declarar como salmista em Salmo 116, versículo 7: ei, minha alma, se aquieta, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bondoso para contigo. Aquieta-te. Aleluia. Nós precisamos compreender que todos os dias, cada dia que nós vivemos, nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos construindo um legado. Amém?
E nós precisamos entender qual é a história que nós temos escrito. O que é que nós temos vivido todos os dias. Na caverna, irmão, Eliseu escreveu uma história de encerramento do seu chamado. Ele falou: Senhor, eu estou sozinho, eu não vou sair mais daqui, eu vou ficar preso dentro dessa caverna. E ele foi movido pela angústia, pela pressão de enfrentar uma pessoa que era conhecida como matadora de profetas. Um profeta se sentiu angustiado e falou: é o meu fim, é aqui que eu vou ficar, não vou mais sair daqui. E o que Deus disse para ele? Ei, Elias, levanta, cara, você não está sozinho, levanta, você não é o único profeta, tem 7.000 profetas ainda que não se dobraram a Baal, e você vai ficar aí chorando nesse momento? Levanta daí. Então, irmãos, nós não podemos ficar isolados em nossas cavernas, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós não lutamos sozinhos, amém? Nós somos uma igreja profética, amém? Fala para o seu irmão: você é uma pessoa profética, e profetas não caminham sozinhos, amém? Profetas não caminham sozinhos, irmãos. Profetas não podem se isolar, porque eles ficam com a visão distorcida da situação. Achava que era só ele que estava sozinho, que estava enfrentando Jezabel, enquanto haviam mais 7.000 pessoas. Então os momentos de pressão vão nos cegar, e nós não vamos conseguir ver o tanto de gente que ainda tem ao nosso redor lutando com a gente. E o Senhor não quer nos deixar cegos no meio das pressões. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Amém? Então nós não podemos criar histórias independentes. Todos os dias nós estamos criando a nossa história, construindo a nossa história. Mas a nossa história não pode se escrever isoladamente. A nossa história, ela precisa se escrever junto com os 7.000 que ainda estão de pé, junto com aqueles que ainda estão de pé. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos transformar os nossos momentos de dor em força, nossos momentos de dor naquilo que vai nos dar a capacidade de prosseguir. Aleluia. E os momentos de pressão vão nos ajudar nisso. Os momentos de pressão vão nos ajudar a transformar dor em força. Porque se você não é pressionado, como é que você vai ficar forte? Você sabe como é que a gente cria músculo no corpo? É ferindo o corpo. É passando por momentos de pressão no corpo. É assim que nós nos tornamos mais fortes. Amém? E essa transformação, ela é fruto quase sempre de duas coisas que a gente teima em resistir, teima em não passar, que é uma crise e pressão. A gente busca fugir de crise, busca fugir de pressão, só que é isso, esse é o meio pelo qual Deus muitas das vezes vai nos transformar. Não estou dizendo que Deus só age com pressão, irmão, não estou dizendo que é isso. Mas todos nós passamos por pressões e nós não podemos fugir delas. Amém? Então fala assim: quando vier uma pressão, eu não vou fugir dela, eu vou vencer ela. Amém? A semente, irmão, quando ela é lançada no solo, o objetivo dela é que ela tenha muitos frutos. Amém? Mas para isso se cumprir, para que a semente dê frutos, ela precisa passar por um processo. Não é da noite para o dia que a semente dá frutos. E um dos processos que a semente precisa passar para dar frutos é crescer em locais escuros, em locais sombrios, que é debaixo da terra.
E debaixo da terra, a semente cria forças. E as suas raízes vão saindo da semente e vão vencendo a terra, até que ela brote. E muitas das vezes isso vai acontecer com a gente vai estar em locais escuros. E nós somos como a semente de Deus para essa nação. Nós somos como a semente de Deus para essa casa. Nós iremos passar por momentos de tribulação, por momentos de escuridão, mas isso é só o começo. Nós iremos brotar. Amém? A semente irá brotar em nós. E quando nós tentamos impedir que nós sejamos plantados pelo Senhor, nós estamos impedindo o nosso frutificar. Porque uma semente que não é lançada, irmão, ela tem o seu potencial travado. Uma semente que não é plantada, ela não vai dar frutos. Então, o momento de pressão que você está fazendo, muitas das vezes é só o Senhor te plantando em locais escuros para que você dê frutos. É só o Senhor te plantando para que você cresça. Amém? Amém? Aleluia. Sementes foram feitas para ser enterradas, irmão. Semente foi feita para ser enterrada, e quando ela é enterrada, ela morre e ela ressurge. Ela ressurge dando frutos. Amém? E nós somos a semente de Deus. Só que tem algumas sementes que teimam em não crescer. Tem algumas sementes que teimam em não frutificar. E aí o que acontece? O lavrador vai fazer o quê? Vai ter que jogar um pouco mais de adubo em cima dessa semente. Vai ter que colocar um pouco mais de pressão em cima dessa semente. Vai falar, ó, semente, tá na hora de você crescer. Eu vou te pressionar um pouco mais, porque eu sei que você tem um potencial escondido dentro de você. Você tem um potencial de gerar frutos. Eu não te plantei nessa terra para você morrer somente. Eu te plantei nessa terra para você morrer, crescer e dar muitos frutos. Então o lavrador, quando ele te vê, fala assim, ó, Alexandre, você é uma semente, eu estou te plantando nessa terra e você não está crescendo? Mas você tem um potencial enorme dentro de você? Não foi para isso que eu te chamei? Eu vou jogar um pouco mais de adubo em cima de você. Vou te pressionar um pouco mais. E por que o Senhor faz isso conosco, irmão? É para nos maltratar? É para nos humilhar? O Senhor nos pressiona porque Ele sabe o potencial que nós temos. Amém? Ele sabe o potencial que você tem, Jadras. É por isso que você passa por situação que você fala assim, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Parece que fui eu que me coloquei nessa situação, mas é o Senhor que está te levando para lá. Mas fique tranquilo que Ele está no comando de tudo. Amém? O Senhor nos pressiona para nos fazer crescer. O Senhor deseja, irmão, que nós sejamos filhos maduros, porque a palavra diz que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos se manifestam em maturidade. Imagina Deus, se Deus estivesse esperando um filho que se manifestasse só para reclamar, só para falar assim, nossa, está tudo errado, nada dá certo. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chama para sermos gratos. E Ele nos ensina a gratidão no meio da pressão. Ele nos ensina a gratidão no meio da pressão. Amém? E a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes rejeitamos aquilo que nos faz crescer. E quando nós rejeitamos aquilo que nos faz crescer, nós vamos viver condenados a uma vida medíocre. E vida medíocre, irmão, é vida mediana, é vida assim que não acontece nada de extraordinário na minha vida. Eu acordo, vou para o trabalho, volto para casa e acabou meu dia. E não foi isso que o Senhor chamou, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para impactar vidas. Então eu não vou só para o meu trabalho, eu vou impactar pessoas no meu trabalho. Eu vou ser canal de bênção.
Amém? E é engraçado, irmãos, a forma como Deus trabalha, né? A gente não entende. A gente só passa por ela e lá na frente a gente entende. A gente já aprendeu aqui nessa casa que, né? A forma como o Senhor trabalha é o inverso da escola. Na escola você aprende e faz a prova. Na vida a gente faz a prova e depois a gente aprende por que a gente fez a prova. É o inverso. Então a gente não pode fugir das pressões, porque existem lições que o Senhor está nos ensinando. E nunca é para nos limitar. Sempre será para aprimorar aquilo que Ele depositou em nós. É para lapidar a nossa vida. Já viu como é feito um diamante? O diamante ele é lapidado, é martelado, é prensado. Já viu como é feito ouro? É no meio do fogo que ele é purificado. Você acha que nós vamos ser purificados no bem e bom? Sentado dentro de casa, né? Como já dizia o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido? Não é, irmão. O Senhor nos aprimora, o Senhor nos capacita cada vez mais por meio das pressões. E a gente teima em não passar por elas. A gente teima em fugir delas. A pressão ela existe para o nosso crescimento e não para nos parar. Não é para nós pararmos nela, é para nós passarmos por ela. Então, fala para o seu irmão, Deus não está te destruindo. Deus está te moldando. Ele está forçando você a crescer. Amém? Por quê? Porque Ele tem um futuro cheio de esperança para nós. Ele tem um futuro cheio de bênçãos para nós. Mas Ele precisa nos ensinar a como iremos viver quando chegarmos a esse futuro. Deus não está, irmão, nos enterrando. A gente precisa mudar a forma de pensar. A pressão que eu estou passando não é que Deus está me enterrando. Deus está me cultivando. É isso que Deus faz com a semente. Não é enterrar a semente. É um cultivo para que daquela semente se extraiam bons frutos. E nós não vamos entender no momento em que nós estamos sendo semeados. No momento em que nós estamos sendo lançados para debaixo da terra no momento de pressão. Nós não vamos entender. Porque a semente não conhece o potencial do que ela se tornará. Mas a árvore, com os frutos, ela pode olhar para trás e falar assim, cara, aquilo que eu achei que ia me matar, só me fez mais forte. Aquilo que eu achei que era o meu fim, quando eu estava sendo enterrado debaixo da terra, na verdade era só o começo de um grande propósito na minha vida. Quando eu achei que que era o meu fim, foi aí que eu vi luz no fim do túnel. Foi aí, eu posso olhar para trás hoje e ver que tudo aquilo que eu passei só cooperou para o meu crescimento. Amém? Primeira Pedro, capítulo 5. E versículo 6. A palavra diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sendo sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Esse texto, irmão, ele ilustra muito bem que nós enfrentamos ameaças constantes. Porque ele diz que o leão anda ao nosso redor, procurando
procurando a quem devorar. Mas logo na sequência o texto já diz: resistir a ele. Então, se a palavra diz que nós devemos resistir ao diabo, irmãos, é porque nós temos poder para isso. Nós temos a capacidade para isso. Em outro texto, a palavra ainda diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nos momentos de pressão, nós temos a capacidade de resistir a isso. Deus não nos colocou em situações que nós não podemos suportar. Deus sempre estará ao nosso redor para nos proteger, irmão. Ele sempre nos aguarda no meio das adversidades. E aí, esse texto ele nos dá algumas estratégias de como vencer o inimigo, de como vencer as setas que o inimigo lança na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nos momentos de pressão. Primeiro, a palavra diz: humilhai-vos sobre a mão de Deus. Então, irmãos, nós podemos escolher se nós estaremos debaixo das mãos do inimigo ou debaixo das mãos de Deus. Amém? São duas jurisdições diferentes. São duas situações totalmente diferentes. Para que nós vençamos as pressões, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Não é ser humilhado pelos outros, é eu mesmo me humilhar. Amém? A segunda estratégia é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então é se entregar ao Senhor e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém? Salmos 56. Você já pode se colocar de pé? Salmos 56 e versículo 3. A palavra diz: me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso foi o que o salmista disse no meio da tribulação. Olha só, vamos ler do versículo 1, Salmo 56, 1. Olha o que o salmista diz: sede misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir, sua luta diária me oprime. Meus inimigos querem me engolir diariamente, pois eles são muitos os que lutam contra mim. A qualquer tempo que eu estiver com medo, confiarei em ti. Amém? Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma palavra-chave para você nos momentos de tribulação. Fale para o seu coração nos momentos de pressão: se eu estiver pressionado, eu vou confiar no Senhor. Se eu estiver aflito, eu vou confiar no Senhor. Amém? Nós precisamos declarar sobre a nossa vida aquilo que Deus declara sobre nós. Nós precisamos ser os nossos próprios profetas, irmãos. Abrir a boca e declarar sobre a nossa vida. Amém? Nós precisamos declarar a nossa alma: volta ao seu sossego, porque o Senhor tem cuidado de você. O leão, o inimigo que está ao nosso redor, ele já foi vencido. Ele não pode ir além daquilo que o Senhor permite.
E o Senhor não nos dá prova maior do que a gente pode aguentar. Então, o Senhor só permite que o inimigo nos pressione até onde a gente aguenta. Então você não pode desistir. Você não pode parar. Na primeira tribulação, irmão, você não pode parar. Amém? E as pressões, elas nos ensinam muito. Salmos 119, versículo 71. A palavra diz: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, irmãos, no meio da tribulação nós aprendemos com o Senhor. Então, quando você passar pela isso aqui, né? O salmista falou depois da pressão. Então, às vezes, no momento da pressão, a gente não vai ver lição de Deus em lugar nenhum. Mas depois que você passa por ela, você vai poder declarar como salmista. Fala assim: olha, foi bom eu ter passado por isso, porque agora eu entendi, Senhor. Foi bom eu ter passado por essa pressão, porque agora eu aprendi aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu aprendi que o Senhor tinha planos melhores para mim. Eu aprendi que o Senhor tinha para mim sonhos maiores que os meus. Amém? Sem o Espírito Santo habitando no salmista, ele já podia ver as bênçãos de Deus sobre as pressões. Imagine você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele que é o nosso consolador. A palavra diz que Ele nos consola. Ele é o nosso consolador. Amém? Então, irmãos, você não tem desculpa para não vencer as pressões. Você pode até ser difícil, mas você em Cristo é mais do que vencedor. Amém? Em Cristo, irmãos, nada se perde. Amém? Até os nossos momentos mais tristes, até os nossos momentos mais sombrios, mais pressionados, o Senhor redime. O Senhor tem algo a nos ensinar. Amém? Então, irmãos, fala para você mesmo: eu não vou desistir. Ei, irmão, mas com essa animação aí, vamos lá? Declare firme para a sua alma: eu não vou desistir. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida.